Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra gente conversar sobre um livro que eu li recentemente e gostei muito e que vocês também já pediram pra eu falar sobre ele aqui no canal. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Coach de Espinhos e Rosas da Sarah J Maas, sem spoilers. Eu confesso pra vocês que esse livro foi uma grande surpresa pra mim. Eu não esperava me surpreender ainda mais com a Sarah, porque eu já amo o Trono de Vidro e eu sei da capacidade dela de criar mundos, de construir personagens e de ter uma narrativa que vai instigando a gente até chegar no final da história. E com Coach de Espinhos e Rosas não foi diferente. Eu gostei muito desse livro, apesar de ter algumas ressalvas com relação a ele. Foi uma história muito boa, uma história muito interessante e diferente das coisas que eu já li, apesar de ela compartilhar um pouquinho do mundo de Trono de Vidro em alguns momentos. É um livro muito bom e eu recomendo demais pra vocês lerem. Esse livro vai contar pra gente a história da Feyre. Ela é uma humana que vive em um mundo onde fadas e humanos coexistem harmonicamente, quer dizer, agora eles coexistem de uma forma mais calma, sem guerras e tudo mais. Mas no passado teve muitas batalhas entre féricos e humanos. A Feyre é uma humana muito incrível, apesar de ela ter um pouquinho de drama em alguns momentos, e ela sustenta a família dela com caça. Então em um belo dia ela sai pra caçar e ela acaba avistando um lobo muito grande, bem maior que o poste normal que ela tá acostumada a ver, e ela acaba descobrindo isso da pior maneira possível quando uma besta aparece na frente da casa dela, derruba a porta e deixa todo mundo assustado. E aí essa besta conta pra ela que na verdade esse animal que ela matou, esse lobo, era uma fada, e ela vai ter que cumprir uma sentença no reino das fadas com a vida dela, ou seja, ela vai ter que deixar a família dela passando necessidade, porque é ela quem ajuda eles a sobreviverem através da caça, e vai ter que ir pro reino das fadas, pagar sua sentença lá, vivendo eternamente por essa vida que ela acabou tirando. E é a partir daí que a nossa história vai começar, que a gente vai conhecer melhor o reino das fadas, e a gente vai conhecer também outros personagens extremamente incríveis. No caso, que eu digo aqui é Lucien e também Rhysand, que são dois personagens maravilhosos e vocês vão gostar muito. Como eu falei antes, Coach de Espinhos e Rosas acaba utilizando de algumas nuances de Trono de Vidro, que infelizmente eu não posso comentar quais são, porque seria um spoiler pra galera que ainda não leu Trono de Vidro, o que eu acho muito legal, apesar de que a gente tem uma protagonista bem diferente da Celaena. A gente tem uma mulher mais madura, mas ao mesmo tempo a Feyre, ela é uma personagem um pouco dramática e um pouco inconsistente em alguns momentos. Eu acho que ela é mais velha que a Celaena, apesar de não mencionar a idade dela, então eu não tenho certeza pra dizer pra vocês se ela é realmente mais velha que a Celaena ou não, mas o que eu percebi da Feyre é que ela é uma personagem um pouco menos intensa do que a Celaena em algumas relações. Além disso, existe uma diferença bem importante entre Trono de Vidro e a Coach de Espinhos e Rosas, que é o seguinte: Trono de Vidro é uma série com 6 livros, então a Sarah J Maas teve muito tempo, muito espaço pra explorar as coisas com calma. Só que em Coach de Espinhos e Rosas a gente tem uma história bem mais rápida, por ser uma trilogia, por ela saber que ela tem que ter as coisas assim mais diretas, ela tem que explicar menos algumas coisas e dar mais importância pra outras. Então, por ser o primeiro livro da trilogia, a gente tem muita informação e uma história bem corrida, narrado em primeira pessoa, então já deixa a história mais acelerada, porque a gente tá acompanhando os pensamentos da personagem. Isso me deixou um pouquinho incomodado, porque eu gostaria de saber quais são os pensamentos dos outros personagens, principalmente do Tamlin, que é um personagem incrível e que vocês vão amar muito. Então eu diria pra galera que gosta de livros mais rápidos, de narrativas mais corridas, que Coach de Espinhos e Rosas é o livro certo pra vocês. É um livro que vai apresentar bastante informação do reino dos féricos, dos seus personagens, mas ele não vai aprofundar isso num primeiro momento, então você vai ficar com algumas dúvidas que eu acho e espero que sejam sanadas no segundo livro e no terceiro, que lança esse ano lá nos Estados Unidos, e no Brasil provavelmente no segundo semestre. Ainda não temos essa informação. É uma história bem rápida, que os capítulos acontecem assim de uma forma que você perde o controle e é tudo com cliffhanger, que você termina assim, tá, e o próximo capítulo eu preciso ler, eu não vou conseguir parar de ler esse livro enquanto eu não chegar no fim. Outra coisa bem relevante em Coach de Espinhos e Rosas são os vilões. Eles são extremamente irritantes e eu gosto de vilões assim porque eu odeio me apaixonar e gostar dos vilões. Nessa história a gente vai ter vilões extremamente rudes. Eu considero os vilões de Coach de Espinhos e Rosas vilões muito bons e que dão aquele ódio em você, que você pensa assim, cara, se você morrer vai ser ótimo, então por favor, morre. Uma coisa que pode incomodar algumas pessoas, mas pra mim não faz tanta diferença assim, é o triângulo amoroso. Nessa história a gente vai ter um triângulo amoroso também, mas não é algo assim que me incomodou. Eu gostei bastante de ver essa relação dos três e vocês vão entender melhor quando vocês lerem. Deixem aqui nos comentários quem já leu se gostou disso, porque eu acho que é algo muito legal nessa história. Fica aquela dúvida de como a Sarah vai desenvolver isso nos próximos livros. Apesar de eu ter gostado de vários aspectos dessa história, existe uma coisa que me incomodou bastante e que me fez
quis tirar uma estrela de Corte de Espinhos e Rosas, que foi uma decisão tomada por um dos personagens que interferiu na vida de outro personagem. Isso me incomodou bastante e até hoje eu não consigo aceitar muito bem essa decisão, porque pra mim foi algo muito rápido e na verdade foi só uma ação pra tirar um personagem de campo e colocar ele mais pro futuro na história. Então eu fiquei realmente assim um pouquinho chateado disso ter acontecido, por isso eu tirei uma estrela, mas isso não tirou o brilho da história pra mim. Eu gostei demais dos outros aspectos que eu já comentei com vocês. Eu favoritei mesmo com 4 estrelas porque a Sarah J Maas consegue me conquistar em todos os livros dela, então não tem como eu dar menos que isso. Tem essa coisa do livro ser inspirado em A Bela e a Fera, o que me chamou bastante atenção e eu acho que vai ser bem interessante pra galera que curte A Bela e a Fera. E assim como o início e o meio da história, o final foi bem corrido, aconteceu muita coisa que eu fiquei assim, tá, o que tá acontecendo? Eu fiquei com esse sentimento aqui dentro de mim, eu preciso do segundo livro, eu acho que vai acontecer muitas outras coisas. Muitas pessoas comentam inclusive que o segundo livro é ainda melhor que o primeiro, então eu tô muito curioso, eu tô muito ansioso pra saber o que a Sarah vai aprontar nesse livro, porque assim, é um dos meus favoritos e eu preciso saber o que vai acontecer com esses personagens. Então, gente, é isso por hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Corte de Espinhos e Rosas. Eu não dei nenhum spoiler, então não vai estragar a leitura de vocês. Quem já leu, me conta aqui embaixo o que achou, mas cuidado com os spoilers, deixem aqui embaixo assim, tipo, spoiler, daí vocês escrevem lá embaixo o que vocês querem me dizer, pro pessoal que não leu não ficar com medo e também não ficar com receio de conhecer mais a história. E pro pessoal que ainda não leu, leiam e depois venham aqui me contar o que vocês acharam da história. Não precisa conhecer Trono de Vidro pra ler Corte de Espinhos e Rosas, é uma narrativa em primeira pessoa, é um livro bem fácil, só os nomes dos personagens que são um pouquinho esquisitos, é conto de fadas, é tudo essas coisas bonitas. Então leiam e aproveitem porque vale muito a pena e não esqueçam também de deixar o joinha ali se vocês curtiram, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!